Pessoal, então nós vamos falar hoje de campo elétrico, né? Campo elétrico. O que é o nosso campo elétrico? Então, o campo elétrico, primeiro, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tudo bem? É uma grandeza vetorial. Então, se ela é uma grandeza vetorial, ela vai ter que ter o que? Módulo, direção e o que? Sentido. Lembre que toda grandeza vetorial tem que ter módulo, direção e sentido. Mas e o que ela mede? Qual é o módulo dela? Ela mede o que é o campo elétrico. O campo elétrico mede um módulo da força elétrica por unidade de carga elétrica. Por unidade de carga vamos lá, mede a força elétrica por unidade de carga elétrica em cada ponto do espaço ao redor de uma outra carga. Mede o modo da força elétrica por unidade de carga elétrica em cada ponto do espaço ao redor de uma outra carga. Vamos explicar isso aí bem assim, esse é o conceito bem físico mesmo, mas vamos entender isso aí de outra forma. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga Q. Tudo bem? Essa carga Q, ela pode ser de qualquer sinal. E em volta dela tem-se um campo elétrico. O que é um campo elétrico? Eu posso falar também que é uma região no espaço, em que uma carga, elétrica sofre a ação de uma força de origem elétrica. Então espera aí, vamos entender. Região no espaço em que uma carga elétrica sofre a ação de uma força de origem elétrica. Para vocês verem, eu tenho uma carga aqui, deixa eu apagar esse aqui, ficou feio. Eu tenho uma carga aqui, essa carga que criou esse campo. Então, se eu colocar uma outra carga aqui, ó, bem aqui, uma outra carga Q menor, chamar de Q menor,
Essa é criadora, essa é prova. Essa sofre uma ação de uma força de origem qual? Elétrica. Então eu estou em um campo elétrico, né? Eu estou num campo elétrico. Tudo bem. Já para calcular isso, nosso módulo campo elétrico vai ser o seguinte: módulo. Um módulo campo elétrico, eu tenho duas situações. Para carga prova. Gente, só para não esquecer, a carga prova vai ser a carga que recebe a força. Nesse caso foi nossa carga Qzinho. Tudo bem? Então, como que se calcula o campo elétrico nessa situação? A força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o módulo da sua carga. A força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o módulo da sua carga. Isso para a carga prova. E para a carga criadora, no caso a outra? Para carga criadora. O que eu tenho? A carga criadora, no caso, é o nosso Qzão aí, ó. Então vou até pôr ele aqui, ó, para nosso quem criou o campo é a carga criadora, o Qzão aí, ó. Fácil. Nós já sabemos que força elétrica é o campo elétrico vezes o módulo da carga. Tá, eu já estudei que força elétrica é o quê? É a K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado, aplicando a lei de Coulomb. É fácil de entender. Olha lá, essas cargas estão ou não separadas por uma certa distância? Então tem uma interação entre força entre elas. É a força elétrica. Isso vai ser igual ao nosso campo elétrico vezes o módulo da carga. Carga prova, concluo que o quê? Que campo elétrico é igual a K0 vezes o módulo da carga prova dividido pela distância ao quadrado. Isso aí é o nosso quê? K0. Vai ser o nosso quê? K0. Ou campo elétrico de uma carga criadora. Então eu posso usar tanto uma situação quanto outra. Tudo bem? Eu posso estar usando tanto uma situação quanto outra. Isto é o nosso quê? Módulo. E a direção e o sentido? Vamos primeiro ver a direção, como é. Nossa direção. Vamos primeiro ver direção não, vamos ver o sentido. O sentido é super tranquilo. É o que eu falei lá para vocês no experimento. Então, se eu tenho uma carga que ela é positiva, o que vai acontecer? As linhas de campo dessa carga, elas vão que afastar, vão ser um campo elétrico de quê? De afastamento. Então lá, ó, ela pode ter aqui, aqui. As linhas de campo são de quê? Afastamento. Vão ser as linhas de campo de afastamento. Professor, mas se for uma carga negativa, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui uma carga, ela vai ser negativa, então as linhas de campo vão ser o quê? Olha o que vai acontecer com essas linhas de campo. Tem que ser o inverso da outra lá, então elas vão ser umas linhas de quê? Aproximação. Ó, elas
elas estão aproximando, então as linhas de aproximação, nossas linhas de aproximação. Então, dentro do sentido é esse aí. O sentido ou vai ser afastamento ou vai ser aproximação. E por último, nós temos o que? A nossa direção. Eu também posso afirmar que a direção também, ela pode ser relacionada da seguinte forma. A direção também pode ser as linhas de campo. Então, o sentido da carga positiva afasta, negativa aproxima, né? Então, direção pode, vamos pôr assim, a direção são as linhas de campo. A direção são as linhas de quê? De campo. Certo? A direção são as linhas de campo. Agora, o que eu tenho que entender? Eu vou fazer uma relação aqui. Eu vou fazer uma relação seguinte. Uma relação de força elétrica relacionando com o campo elétrico. Com o campo elétrico. Então, eu tenho a relação de campo elétrico e força elétrica. Vamos imaginar que eu tenho aqui duas cargas alinhadas, para ficar claro, elas estão alinhadas. Uma é negativa e outra é positiva. Agora vamos ficar atento a isso. Essa é a hora de entender isso aqui. Vamos imaginar que eu tenho negativo e positivo. A respeito de força, a força elétrica é de atração. A nossa força elétrica é de atração. Mas detalhe, uma carga positiva cria um campo elétrico de afastamento. Então, em relação à carga negativa, ele vai afastar. Ó, verdinho lá, ó, ele está afastando, ó, o nosso campo elétrico. Mas a carga negativa cria um campo elétrico de aproximação. Então, em relação à outra, ele aproxima. Ó, aqui o nosso campo elétrico ficou feio. Vou voltar isso aqui. Ele vai o quê? Aproximar. Então, você observa uma coisa. Se a carga maior que zero, ela é positiva. Então acontece o quê? Que força elétrica e campo elétrico tem o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Não é isso? Na carga positiva, mesma direção e mesmo sentido. Isto carga maior que zero. E se a carga for menor que zero, ó, carga menor que zero, essa carga é negativa. Olhando para a carga negativa, eu tenho a força elétrica e o campo elétrico continua na mesma direção, porém o sentido o quê? Oposto. Porém o nosso sentido vai ser o quê? Oposto. Olha a figura. Carga positiva é essa carga positiva.
Na nossa carga positiva, nós temos o campo elétrico e a força elétrica, mesma direção e mesmo sentido, né? O campo elétrico na mesma direção e no mesmo que sentido. Quando eu olho para a carga negativa, eu tenho o campo elétrico e a força elétrica, mesma direção em sentidos, deixa eu pôr aqui, opostos. Sentidos opostos. Beleza? Vamos lá.